Quando eu era pequena, eu estudava de manhã. Então eu acordava cedo para ir para a escola, geralmente umas 7, 6h30, 7 horas eu tinha que acordar para ir para a escola. A minha aula começava às 6h30. E aí eu tinha uma rotina de dormir 9, 9h30 no máximo, para que eu pudesse acordar de manhã tranquila para ir para a escola, né, descansada, tudo mais. Só que aconteciam alguns dias que eu queria assistir desenho, que eu queria assistir um filme, que eu queria ficar brincando até mais tarde, aconteciam. E aí eu virava para minha mãe e falava: amanhã eu não quero ir dormir, eu quero assistir o filme tal. E aí ela virava para mim de volta e respondia: tá bom, você quer assistir o filme? Assista o filme. Só que amanhã, às 7h30 da manhã, você tem aula. Se você ficar acordada para assistir o filme, amanhã de manhã você vai ter sono. Então você só vai ficar acordada para assistir o filme se você se comprometer, se você combinar comigo que amanhã, no momento de acordar, você vai acordar sem choro. Porque eu acordava cansada e eu chorava, eu me debatia, eu não queria ir para a escola, eu queria continuar dormindo. Então, sempre que eu pedia para ficar acordada até mais tarde, no dia seguinte tinha aula, havia esse combinado. Tá bom, você quer assistir? Você assiste. Você quer ficar acordada até tarde? Você fica acordada até a hora que você quiser. Só que para fazer isso, você tem que saber que amanhã você tem aula e amanhã você tem que acordar para ir para a escola no horário certo e sem chorar, sem encher o meu saco, resumidamente. E eu fazia esse combinado. Havia um contrato pré-estabelecido, tá certo? E aí eu ficava, assistia o filme e tudo mais. Na manhã seguinte, se houvesse choro, se houvesse drama, o que acontecia? Na próxima vez em que eu pedisse: mãe, posso ficar acordada até tarde? Ela não deixava. Assim como nos dias em que eu estava no meu condomínio, eu descia para brincar, se eu não subisse para cumprir o horário do almoço que eu havia combinado antes com ela, no dia seguinte ela não deixava eu descer. E é aqui que começou o questionamento: isso é ou não é punição? Vamos lá. Punição é tudo que você aplica na criança por dois motivos: ou numa tentativa de se vingar, numa tentativa de colocar para fora a energia ruim que você está sentindo. Porque muitas vezes os pais aplicam a punição, dão a bronca, dão castigo, não na real intenção de corrigir a criança, mas na intenção de fazer a criança pagar pelas emoções ruins que ela causou. Então, muitas vezes a punição, a bronca, tem muito mais intuito de aliviar o estresse do que de corrigir a criança. Porque se você quer só corrigir a criança, você não precisa punir. Se você quer só corrigir a criança, você não precisa gritar. As pessoas não gritam, os pais não gritam para corrigir os filhos. Os pais gritam porque eles ficam tão estressados que eles precisam colocar esse estresse para fora e eles descontam na criança. Aí vem através do grito, através do tapa, através da punição, através do castigo. Então existe o castigo, existe a punição, que na verdade é uma descarga de energia, né? Eu estou tão irritado com o meu filho que eu quero fazer com que ele sofra de alguma forma, eu quero fazer com que ele sinta de alguma forma para eu me aliviar. Tanto é que se você algum dia já bateu no teu filho, você sabe que isso te alivia. No momento em que você bate numa criança, você se acalma, porque você pega toda aquela raiva que você estava sentindo dela, dá na bunda do menino, essa raiva você põe para fora, você joga para fora, mas você tira aquilo de dentro de você e você se acalma. A criança não aprendeu nada, mas você se acalmou. Muitas vezes a punição, o tapa, o grito não é sobre educação, é sobre os pais se acalmarem, é sobre os pais conseguirem colocar a raiva deles pra fora, que é exatamente a mesma coisa que a criança faz quando ela tá frustrada. Por que a criança faz birra? Porque ela tá pondo a raiva pra fora. Ela tá pondo o descontentamento pra fora. Adulto também faz isso. Por que a gente sai batendo nas portas? Você sai batendo nas portas porque bater porta resolve algum problema? Não. Você sai batendo na porta porque você quer tirar aquela energia de você. Você pode bater a porta 80 vezes, nenhum problema vai ser resolvido. Entende? Mas você bate a porta. Por quê? Para tirar a energia de você, para você descarregar a sua raiva. Então a gente grita, a gente bate, a gente castiga, não é para educar, é para descarregar a nossa raiva. E isso, você ter consciência disso, você ter clareza disso, muda tudo. Porque no momento em que você estiver muito puta, com perdão da palavra, muito irritada com o teu filho, você não recorre ao tapa, ao grito, porque você sabe que aquilo tem a ver com o que você está sentindo e não com o que o teu filho precisa aprender. Você vai descontar nele a sua raiva, e ele não vai aprender nada. Então, o castigo, a punição, ela acontece principalmente quando os pais estão cheios de raiva, eles jogam essa raiva para fora num formato de castigo que não educa a criança não aprende nada, só a mãe que se acalma, só a mãe se sente melhor porque você pôs para fora
menor, não porque você educou de fato. No momento em que a minha mãe falava, então tá bom, então amanhã você não vai descer para brincar porque hoje você não cumpriu o horário do almoço, não tinha raiva, não tinha remorso, não tinha rancor nisso. Ela não ficava transtornada, ela não ficava irritada quando eu fazia isso. Ela sabia que crianças aprontam, crianças desafiam, faz parte da infância. E ela não me deixava em casa sem descer no dia seguinte numa forma de punição, essa menina vai ver. Ela me deixava em casa numa forma de, essa menina precisa aprender a cumprir com os compromissos que ela tem. Se ela não tiver responsabilidade para cumprir com os compromissos que ela tem, porque ela tem liberdade, eu não consigo formar o caráter. Então, a intenção pela qual você aplica a ferramenta de educação importa. Se ela fizesse a mesma coisa, pensando, essa menina vai aprender, essa menina nunca mais vai desafiar, essa menina nunca mais vai fazer isso, ela estaria sim me punindo, porque ela não estaria com o foco certo, que era, eu quero ensinar a minha filha a ser responsável. Não é sobre o que ela sente, a raiva que ela sente, é sobre o que eu precisava aprender. E existem coisas na vida que a gente precisa aprender, que a gente precisa cumprir. Quando ela me deixava em casa sem brincar no dia seguinte, porque eu não tinha cumprido o horário do almoço, ela estava me mostrando que se eu não tivesse maturidade, se eu não tivesse responsabilidade para cumprir com as coisas que eu precisava cumprir na vida, eu ia perder. Um exemplo clássico disso é o famoso Enem. Todo santo ano tem a prova do Enem. Todo santo ano tem as pessoas que não chegam no horário. Todo mundo sabe que a portão do Enem fecha exatamente no horário que ele fecha. Eu acho que é 1 da tarde, horário de Brasília. É um negócio assim, vamos supor que seja 1 da tarde. Todo ano, sem nenhuma exceção, tem um monte de jornal, um monte de rede de televisão que vai para a porta das escolas filmar os atrasados do Enem, até meme na internet. A pessoa sabe que o negócio vai fechar 1 da tarde e ela atrasa. Tem gente que atrasa porque pegou trânsito, porque o carro quebrou. Eu não estou julgando o motivo do atraso. O que eu estou dizendo é, o atraso acontece. E o Enem não perdoa. Se você assiste no jornal depois, as pessoas esfarelando na porta do Enem, elas chorando, elas derretendo em cima do portão e ninguém abre. Então a vida exige responsabilidade. A vida exige, o portão fecha, acabou, você perdeu aquela responsabilidade. Então a criança que não sobe para almoçar e no dia seguinte ela não pode descer para brincar, isso não é simplesmente uma punição, porque a intenção disso não é magoar, ferir ou prejudicar a criança. A intenção disso é fazer com que ela aprenda que se ela tem um combinado, ela tem que cumprir. E havia o combinado, não era pega de surpresa. E é aqui que está o pulo do gato. Eu vou repetir, você não pode exigir do teu filho nada que você não tenha previamente combinado com ele. Então, antes de descer para brincar, havia o combinado. Você vai descer, mas na hora do almoço você vai subir. Deu para entender? Era um combinado. Você quer fazer o Enem? Então esteja lá à 1 da tarde. Se você não chega a 1 da tarde, o portão fecha. Se você não sobe, se você não cumpre com o combinado, com o compromisso, você perde a oportunidade. Porque se você fizer isso no seu emprego, você perde o seu emprego também. Chega atrasada no seu emprego, combina uma reunião com o seu chefe e não vai para a reunião. E não vai, vira pro seu chefe e fala, sabe o que é? Que eu tava muito ocupada assistindo a nova temporada de Lucifer no Netflix, e aí eu esqueci, eu não vim. Ele te manda embora, ou ele pelo menos vai te dar uma advertência, pelo menos a sua pontuação com o teu chefe vai cair. Então existem algumas coisas que a gente precisa exigir da criança? Existem. As coisas que a gente vai exigir da criança, precisa ter um combinado prévio? Precisa. Você tem que deixar muito bem claro pro teu filho o que você vai exigir dele antes de exigir dele. Então antes de ficar acordado até tarde, era feito combinado. Olha só, você vai ficar acordado até tarde? Tudo bem, mas amanhã eu não quero choro. Porque se você quer ter liberdade para dormir às 3 da manhã, você que tem a responsabilidade para estar acordado às 7. Não é isso que nós adultos fazemos? Você dorme a hora que você quiser, desde que você vá para o seu trabalho. O teu chefe não tá nem aí se você foi dormir 7h30 da manhã ou às 5, desde que você chegue no horário e você seja minimamente produtivo e cumpra ali com seus afazeres. Você tem liberdade, você que haja com a responsabilidade compatível com isso. Você tem essa liberdade, é igual o exemplo do chocolate. Eu posso almoçar todos os dias uma barra de chocolate? Posso. Eu posso fazer o que eu quiser. Você também pode. Você pode almoçar todos os dias uma barra de chocolate? Se você quiser, sim. Você deve fazer isso? Aí já é outra história. Agora, se você fizesse todos os dias você almoçar uma barra de chocolate, o que vai acontecer?
Você vai ficar doente? Você vai ter um problema de diabetes, um problema de sobrepeso? Alguma coisa você vai ter. E ileso, você não vai sair disso, porque é uma péssima ideia todos os dias almoçar uma barra de chocolate. A liberdade você tem, você pode. Só que você tem que ter responsabilidade para arcar com isso. Você pode pegar todo o seu salário no próximo dia de pagamento e gastar todo o seu salário em bala, em chiclete? Pode. Você pode pegar todo o seu salário e gastar em chiclete. Não tem nada que te impeça de fazer isso. O dinheiro é teu, você vai lá e gasta em chiclete. Só que você tem que ter responsabilidade, né? Você tem conta para pagar, aluguel, condomínio, escola, plano de saúde, mercado para fazer e mais infinitas possibilidades aí de necessidades para você pagar o seu cartão de crédito, etc. Então, o que te impede de gastar todo o seu salário em chiclete não é a tua mãe dizendo, olha, não pode, não é o teu chefe dizendo, olha, não pode, eu te proíbo. É a sua responsabilidade. Você sabe que você tem conta de luz para pagar. E se você não pagar a sua conta de luz, o que acontece? Todo mundo sabe essa, vai. Se não pagar a conta de luz, o que acontece? Você fica sem luz. Então, todas as coisas que nós fazemos na vida, toda decisão que a gente toma tem uma consequência. E é isso que a gente tem que ensinar para as crianças. Então, se o teu filho, ele não sobe para almoçar no horário que você chama, se você tira o videogame dessa criança, ele não aprende, porque videogame não tem nada a ver com o horário do almoço. As coisas precisam estar relacionadas. As coisas precisam estar relacionadas, precisa fazer sentido, precisa estar correlacionado. Quando você deixa de pagar a tua conta de luz, o rapaz da empresa de energia da tua casa não vem na tua casa e leva a sua televisão embora. Ele não bate na tua casa e fala, ó, a partir de hoje você tá sem televisão, viu? Porque você não pagou a conta de luz. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele vai cortar a tua luz. Ele não vai chegar na tua casa e te bater. Ele não vai chegar na tua casa e te botar no cantinho do pensamento. Escuta, tu vai ficar aqui meia hora pensando nessa conta que tu não pagou. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Você vai ficar olhando pra cara dele e falar, que? Você vai me bater porque eu não paguei a conta de luz? Isso não faz... A gente não consegue nem imaginar isso, porque isso não faz o menor sentido. E é assim quando a gente precisa corrigir, punir, etc. as crianças. Eu não gosto muito da palavra punição, mas precisa existir algum tipo de consequência. E essa consequência precisa, obrigatoriamente, estar ligada com aquilo que a criança fez. O que foi que a criança fez e qual é a consequência natural disso? Uma criança que dorme às 3 da manhã, às 7 da manhã ela vai estar com sono e ela não quer acordar para ir para a escola. Só que se ela quer ter liberdade para dormir às 3 da manhã, ela vai ter que ter responsabilidade para acordar com sono mesmo, porque é assim que a vida funciona, é assim que funciona para todo mundo. De novo, a barra de chocolate. Você pode almoçar uma barra de chocolate por dia? Pode, só que você não quer lidar com as consequências disso. Então a gente precisa ensinar isso para a criança desde cedo e saber separar o que são os nossos sentimentos, o que são as nossas emoções e o que de fato a gente está aplicando para educar, o que de fato faz sentido aplicar para educar.